Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Me escutam? Pessoal, boa noite, me escutam? sim. Escutamos sim. Eu que não... agora sim. Estamos escutando, né? Estão vendo também os slides? Estamos sim. Joia, perfeito. Então, vamos lá. A aula de hoje, a gente vai continuar falando de estimadores de matching. Eu gostaria de começar aqui a aula relembrando... Oi? Eu acho que os slides das últimas duas aulas ainda não estão lá no portal. Acho que ela só está até a aula 4, algo assim. Vou olhar isso e coloco ainda hoje, tá? Obrigado. Ok. Bom, o que a gente falou na aula passada? A gente explicou o problema de identificação e tentou argumentar que a gente pode resolver esse problema quando valer nossa hipótese de independência condicional, né? Então, a gente começou a aula passada falando, olha, a gente estudou para que servia um experimento aleatório. O experimento aleatório basicamente nos dava independência entre o tratamento e... independência entre o tratamento e os potential outcomes, né? Isso no experimento aleatório. Aí a gente falou, no mundo real a gente não tem experimento aleatório quase nunca, mas a gente pode adaptar essa hipótese para uma independência condicional. O que era independência condicional? Era o seguinte, eu posso ter casos onde os meus potential outcomes, né, são independentes do meu D, tratamento, condicional a X. Né, qualquer X que eu consiga que resolva esse problema, ou seja, no nosso caso era idade, né, o exemplo de fumo, né, do cigarro e morte, né, foi esse exemplo que a gente ficou trabalhando. Então, se esse tipo de hipótese for verdadeira, a gente pode usar os estimadores de matching para resolver, certo? E aí foi assim que a gente terminou a aula calculando alguns exemplos do estimador que o livro chama de subclassification, ou que a gente traduziu como estratificação, que é um tipo de matching, certo? E aí, a gente terminou a aula com os exemplos numéricos e mostrou que, qual que era o problema, né? Quando a gente começava a condicionar a X, o que era condicionar a X no nosso caso? Era construir aqueles grupos de pessoas, né? Então, a gente começou separando somente entre novos e velhos, né? Então, é um grupo de idade, basicamente duas faixas etárias, novo e velho. A gente falou, bom, mas será que é só isso que diferencia essas pessoas? Falou, não, então vamos também olhar para sexo. Sexo e idade. Então, homens mais velhos, mulheres mais velhas, homens mais novos, mulheres mais novas. Então, o que aconteceu? De 2 grupos, eu já caí para 4. E aí a gente já bateu no primeiro problema, que nesse caso, como a nossa amostra ela não é infinita, a gente tinha um caso onde, no grupo de mulheres mais velhas, a gente só tinha non-smokers, ou seja, não tratados, né? Grupo de controle. Não tinha ninguém tratado, que aqui no caso é ser fumante. E aí a gente já bateu nesse problema e viu que o ATE, o Average Treatment Effect, não era identificado, porque a gente precisa dessa informação, né? Aí no finalzinho a gente ainda salvou e falou, o ATT pode ser calculado, nesse caso ainda. Mas, né, como vocês estão vendo intuitivamente, conforme a gente aumentar aqui mais uma variável, por exemplo, alta educação e baixa educação, né? Aí você já pula de 4 para 8 grupos, né? E assim por diante.
Então, qual que é a gente deu o nome para isso da maldição da dimensionalidade. A gente terminou a aula aqui, né? A gente falou, olha, subclassificação ou estratificação fica cada vez mais difícil de ser feita, né? Menos factível, caso a gente tenha, né, amostras finitas e o número de covariadas, o número de variáveis x, cresce. Então, por exemplo, aqui, né, k igual a 4 já não dava mais para fazer, tá? Inclusive, você pode calcular, se a gente dividir cada um dos x em grupinhos de 3, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, jovem, meia idade e velho, né? Ou renda baixa, média, alta, e assim por diante. Se a gente fizer isso, né? O número de distratos vai ser 3 elevado a k, né? Se a gente pegar k igual a 10, né? 10 variáveis, idade, sexo, etc., assim por diante, educação e renda, 3 elevado a 10 já dá 59 mil, né? Então, é impossível a gente ter 59 mil grupos, certo? Então, essa técnica, apesar de bem fácil e intuitiva, ela fica restrita por causa dessa maldição da dimensionalidade. Né? Muito bem. Foi aqui que a gente terminou, né? Aí, o que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar de outros tipos de estimador de matching, que todos têm algum problema, e, em particular, a gente vai focar na aula de hoje no famoso estimador de propensity score, tá? Que é talvez um dos mais bem-sucedidos dessa classe de estimadores. Antes de chegar nele, só vou comentar o seguinte, tá? Existem outros tipos que são chamados de Nearest Neighbor Matching. Qual que é a ideia do Nearest Neighbor Matching? O nome já diz tudo, né? Você tem uma unidade tratada, né? E você precisa comparar essa unidade tratada com uma unidade de controle, certo? Seria, na linguagem de potential outcomes, você quer ligar o Y1 com o Y0 do mesmo indivíduo. Obviamente, a gente não tem dentro do mesmo indivíduo. Então, a gente vai achar um vizinho, né, mais próximo, né, um nearest neighbor. E aí, a gente simplesmente vai tirar a média dessas coisas do meu outcome, né? No caso aqui seria a probabilidade de morte ou saúde em geral, ou salário, no nosso exemplo de faculdade, e tirar a média desses caras, né? Então, você, no fundo, vai parear o teu tratamento, que é o Y, esse Y aqui, menos o outcome do teu controle, que é o J, né? Que está pareado com a observação I, tá certo? E aí toda a questão é como escolher esse YJI, né? O YJI vai ser o outcome observado, né, não potencial, da unidade de controle, tal que o X desse cara, ou os X's desse cara, sejam o valor mais próximo do X, né, dentre todos os controles observados, do Y. Então, qual que seria a ideia? Eu pego o cara que tem a mesma idade, mesmo sexo, mesma educação, né, e assim por diante. Então, se tiver só uma covariada, idade, né, eu pego o cara com a idade mais próxima, certo? E assim por diante, tá? Então, é bem simples também a ideia. Obviamente, eu posso estender essa definição para um caso onde, ao invés de um nearest neighbor, né, eu faço o matching com alguns neighbors que são mais próximos. Por exemplo, eu pego os 3 mais próximos. Eu poderia fazer isso também, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar, por exemplo, M. Vamos definir que M é igual a 3, né? Então, eu vou pegar o M igual a 1, 2 ou 3. Vou pegar os outcomes do 1, 2 ou 3 e tirar a média. Então, eu só tiro a média dos vizinhos 3 próximos, né? E aí, uso essa média desses 3 como o meu contrafactual, como o meu controle. Né? Desculpa, professor, próximo do quê? Exatamente. Vamos supor que eu só tenho um X, né? Se for um X, é simples. Por exemplo, idade, né? Que era o nosso exemplo da aula anterior. O que é o mais próximo? Idade mais próxima. Tá? Anos de educação mais próximos. Então, se eu sou tratado e eu tenho
39 anos, eu quero um cara não tratado que tenha 39 anos. Ok? Entendi, obrigado. E agora, exatamente sua pergunta. O que quer dizer distância? Né? No meu exemplo de uma variável x, é óbvio, né? Um menos o outro, né? Isso é distância. Agora, quando você tem vários x, renda, educação, sexo, como é que você define distância para esse x que se torna um vetor, né? Uma coisa multidimensional, tá? Ou seja, você tem mais de uma dimensão, k maior que 1, né? Então, a gente precisa de uma definição, exatamente, seu ponto, que é uma nova definição de distância para medir, né, closeness, ou seja, a aproximação, né? Quanto mais próximas as coisas estão, né? Muito bem. Como é que a gente vai reduzir uma distância entre várias variáveis para uma medida unidimensional? Candidato, óbvio, a distância euclidiana, que é definida dessa maneira aqui, né? A distância euclidiana nada mais é do que uma média geométrica entre as distâncias, ou seja, você pega cada x, né? Cada x, tira a diferença entre o i e o j, né? Eleva ao quadrado, tá certo? Aqui são matrizes, são vetores, e tira a raiz quadrada, né? Ou seja, xni menos xnj ao quadrado, soma isso para todos os casos, todas as variáveis, e tira a raiz quadrada. Então, no nosso caso aqui seria a minha idade menos a idade do meu contrafactual ao quadrado, mais meus anos de educação menos anos de educação do meu contrafactual do j ao quadrado, vai somando todos os x, e aí você tira a raiz quadrada de tudo isso. Tá? Isso seria um candidato, não estou falando que é o melhor, né? Seria um candidato óbvio. Qual o problema disso aqui? O problema disso aqui é que a distância euclidiana não é invariante à escala do x, né? A unidade de medida do x. Isso é um problema, né? Porque se eu estou medindo renda em reais ou renda em dólares, deveria ser a mesma coisa, né? Não devia fazer diferença para o estimador, mas essa distância vai mudar, né? Porque a distância de 10 reais e 20 reais dá 10 reais, aí você vai colocar lá 10. Mas em dólar, se você considerar um câmbio de 5, eu tenho $1 e ele tem $2. Então agora a distância caiu para 1, tá certo? E como você está levando isso ao quadrado, vai fazer diferença. Então não é invariante, ela é afetada pela medida, pela unidade de medida de cada uma das variáveis. Então não é uma boa distância, tá? Uma alternativa é a famosa Mahalanobis Distance. O que é a Mahalanobis Distance? Ela é uma medida quase igual à euclidiana, porém ela tem uma ponderação aqui no meio, né? Que é o quê? Basicamente a nossa velha conhecida matriz de variância e covariância do x. Ao fazer isso, pensa que é uma normalização das diferenças de x, né? Pela matriz variância e covariância. Ao fazer isso, a gente torna essa medida invariante à unidade de medida do x. Então, ela é quase a mesma coisa, mas ela ganha essa propriedade de não ser afetada se eu meço a minha renda em dólares ou em reais, ou a minha idade em anos, ou em meses, ou em dias, tá? Ou em séculos. Então, ela tem essa propriedade que é melhor. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Não. Okay. Então, isso seria uma maneira de fazer, né? Então, a gente falou assim, na aula anterior, a gente falou, cria faixas, né? Velho, novo, mulher e homem. Então, fica homem e mulher, vezes velho e novo, dá 4 grupos. Aí a gente viu que, aumentando o número de grupos, rapidamente a gente não conseguia mais calcular esse estimador. Aí você falou, não, então vamos fazer o nearest neighbor. E aí você tem vários jeitos de definir nearest neighbor, ele é sempre baseado em uma distância. Aí eu falei para vocês, bom, como é que a gente calcula a distância de várias variáveis? A gente tem que tirar algum tipo de média, que é o que a gente está fazendo aqui. Porém, qualquer medida de distância que você usar,
tá? Qualquer medida de distância que você usar, o que é mostrado na literatura, que a gente não vai cobrir aqui, o livro discute isso mais a fundo, mas por causa de tempo a gente não vai falar muito. Esse tipo de estimador de nearest neighbor sempre tem problemas de viés. Por mais que você corrija, tá? Ele sempre vai ter problemas de viés. Ele nunca vai acertar muito bem a tua estimativa. Então, eles não são estimadores muito bons. E é por isso que, ao invés de perder tempo com eles, mas é importante vocês saberem que eles existem, porque eles dão intuição e a gente vai falar mais deles, a gente vai passar para o estimador de propensity score. Tá? Propensity score é um jeito muito inteligente de resolver esses problemas que a gente falou agora. Né? Então, dado que a gente tem esse problema de curse of dimensionality, ou seja, maldição da dimensionalidade, quando a gente tem várias covariadas, então, se eu quero fazer o meu matching com idade, renda, educação, eu preciso, de algum modo, reduzir essa dimensionalidade. E é exatamente isso que esse método faz. Tá? Ele vai transformar essas K covariadas em uma simples variável. Ele vai reduzir a dimensão da nossa, que a gente trabalha. E aí fica mais fácil. Né? Então, vamos falar qual que é a ideia por trás dos propensity scores. Né? Propensity score faz o seguinte. Ele resume a informação disponível em todas essas covariadas, né? E que informações são essas? Ou seja, que no nosso exemplo lá da aula passada, as pessoas mais velhas mais provavelmente fumam charuto, e os mais novos menos probabilidade de fumar charuto, né? E assim por diante. Né? As mulheres tinham menos probabilidade de fumar que os homens, e assim por diante. Então, o propensity score é uma maneira de pegar todas essas informações que eu estou citando aqui, de todas essas variáveis, renda, educação, sexo, idade, e condensar em um número só, né, entre 0 e 1, como se fosse uma probabilidade. É exatamente o que vai ser uma probabilidade. O propensity score nada mais é do que uma probabilidade. Né? Na verdade, ele é a probabilidade de você ser tratado como função das variáveis x. É isso que ele é. Né? E aí, ao fazer isso, a gente consegue comparar as minhas observações, né, com essas probabilidades de ser tratado mais próximas possíveis. Então, ao invés de eu comparar, né, eu com alguém que tem uma idade próxima, eu com alguém que tem uma renda próxima, eu com alguém que tem o mesmo sexo, eu com alguém que tem o mesmo tipo de educação, eu vou pegar e vou calcular a probabilidade de eu ser tratado, que no nosso caso é fumar ou não, como função de todas as variáveis. Aí eu vou usar essa probabilidade estimada como se fosse a nossa medida de distância, ou seja, para achar as pessoas mais próximas de mim. Tá certo? E aí, para terminar, qual que é a grande sacada de tudo isso aqui? Que, uma vez que eu conseguir calcular essas probabilidades, né, o nosso propensity score, a gente pode descartar o x. Eu posso esquecer a idade, a educação, tudo. Porque a probabilidade, que é a função do x, resume todas as informações que eu preciso. Tá claro o que eu falei aqui? Alguma dúvida? Só dei ideia, né? Não mostrei nada. Não? Peraí que eu adiantei aqui. Certo? Vamos lá. Ô, professor, para ser sincero, eu não peguei muito o conceito do Nearest Neighbor Matching. Você está só olhando um indivíduo parecido contigo e fazendo a diferença de resultado final. É isso? Correto? Vamos pegar a intuição. Tá? Uhum. Qual era o problema da aula passada? Eu tinha lá probabilidade de morte entre fumantes de cigarro, fumantes de charuto, certo? E não fumantes. Aí aparecia aquela tabela lá. Fumantes de charuto morrem mais do que fumantes de cigarro
e não fumantes, não é isso? Cadê? Uhum. Cadê? Essa tabela aqui, certo? Então, fumantes de charuto morrem muito mais no Canadá do que quem fuma cigarro e quem não fuma. Aí era estranho, não era? E qual era a explicação? Fumantes de charuto são mais velhos. São mais velhos, ou seja, aqui no caso Y, nossa variável dependente é a probabilidade de morte, né? Tratamento é fumar ou não fumar, ou aqui no caso é fumar cigarro, fumar charuto, né? E surgiu um X, que é a covariada, que é o quê? Idade. Uhum. Né? Aí qual é o problema? Se eu simplesmente pego a média de morte de quem fuma charuto e a média de morte de quem fuma cigarro ou não fuma, eu estou comparando pessoas diferentes. Aqui no caso, diferentes em termos, pelo menos, de idade são diferentes, a gente sabe. Né? Inclusive tinha uma outra tabela que mostrava, quem fuma charuto tem na média 65 anos. E quem não fuma tem 55 anos na nossa amostra. Então, eles são bem diferentes, 10 anos de diferença. Ok? Uhum. Então, ao simplesmente comparar a média de probabilidade de um grupo controle e o grupo tratado, eu estou comparando grupos diferentes, com idades diferentes. Então, eu não sei, eles não são comparáveis. Não posso simplesmente comparar a média do que eu quero entender. Tá certo? Aí, qual que é a ideia do Nearest Neighbor Matching? Né? Se fosse aplicar nesse exemplo aqui, como que eu faria? Para ver se você está seguindo a raciocínio. Você está pegando indivíduos similares para calcular o efeito do cigarro em si. Isso, mas como seria? Me descreve. Pega um indivíduo não fumante com seus outros fatores aí no seu exemplo. Pode ser só a idade. Vamos lá. Só a idade. Pega um indivíduo com 54 anos, fumante, outro não fumante. Isso. Vê qual a probabilidade deles de falecer. Isso. Ou morreu ou não morreu, né? Por exemplo. Um morreu, outro não morreu. Vai ser 0 ou 1, né? Mas você vai ter várias pessoas. Uhum. É isso mesmo. Então, se pega um tratado, né? Um cara que fuma, 54 anos. Aí me acha uma outra pessoa que não fuma, né? 54 anos. E assim por diante. Tenta parear todo mundo a idade menor possível. Eu sempre busco a menor diferença possível para cada um. Tá claro? Uhum. É isso. Beleza. Tá? Isso é o nearest neighbor matching. Aí a gente pode expandir isso para idade, sexo, educação e assim por diante. Essa que é a ideia. Só que, claro, quando você sai de uma variável, a distância é óbvia, é um menos o outro. Né? Aí a gente falou, quando você tem mais de um, você tem que calcular essa distância de outra maneira. Né? Porque como é que você calcula 54 anos com faculdade e 53 anos sem faculdade? Qual a distância dessas coisas, né? Aí tinha essas definições mais complexas de distância que a gente acabou de falar. Mas a ideia é a mesma, tá certo ou não? Tá bom. Claro? Tá bom, tá super claro, sim. Só, agora que tá na mesa, assim, o que acontece quando você não tem uma população comparável? Isso, a gente vai falar disso hoje. Beleza, obrigado. Tá bom? Eu vou falar já. E, professor, Oi. Só uma última dúvida, só para eu ter certeza que eu não pulei nada. O propensity score é um outro tipo de forma de medir distância, né? Ou não? Outra coisa? Indiretamente sim, mas não é exatamente a mesma coisa. Você pode pensar nele, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas conceitualmente é uma coisa diferente. O propensity score, ele dado que a gente tem esse X, né? Idade, educação e sexo, por exemplo, né? Aí você vai falar assim, qual que é a probabilidade de eu fumar, dada essas variáveis? Vamos supor que a gente estime isso, ok? Aí eu vou falar para você, baseado nessas suas características, sua idade, seu sexo, sua educação, eu vou dizer que a tua probabilidade de fumar é 54%. E eu posso fazer isso para todo mundo na minha amostra. Esse é o seu propensity score, entendeu? Aí, se você pensar em termos de distância, que a gente vai fazer isso mais para frente, mas o propensity score pode ser usado para várias coisas, tá? Se você usar como uma distância, a gente pode voltar no nearest neighbor e usar o propensity score como medida de distância também. Aí, no caso, seria, quem que é o mais próximo de mim? Se eu tenho probabilidade de
fumar 53% e você tem 54%, a gente é um super neighbor, né? Entendeu? É isso. Mas a gente vai usar, a gente vai ver que a gente pode usar ele para outras coisas, até melhores. Então, Entendi, beleza. ele resolve o nosso problema de uma maneira bem bonita. Vocês já vão ver. Tá bom? Mais alguma dúvida? Ok. Então, eu terminei aqui falando. Então, se ficou claro o nearest neighbor, o que eu falei? Vou repetir aqui. Apesar de ser um jeito também intuitivo de calcular um estimador de matching diferente da estratificação da aula passada, ele sofre alguns problemas conceituais que o livro discute mais a fundo. Eu não vou discutir aqui, para a gente gastar mais tempo no Propensity Score, que eu acho que é um método superior e de fácil implementação. Tá? Então, vamos lá. O Propensity Score, eu já expliquei a intuição, ele resolve esse problema de Curse of Dimensionality. Ok? Para ele ser correto, para ele funcionar, ele basicamente precisa das mesmas hipóteses do que a gente falou ontem, que é a nossa independência condicional e a segunda, que é o Common Support, suporte comum, tá? Que é exatamente conectado à pergunta que alguém fez aí, que eu não peguei o nome, que é... e se eu não tiver overlap? Não é isso? Quem que fez essa pergunta? Não tiver um vizinho parecido? Oba, Vitor aqui. Beleza. Então, foi isso a sua pergunta, não foi? Isso. Se eu não tiver... Se eu tenho 54 anos e não tem ninguém 54 anos, como é que eu faço, né? Se tiver alguém muito longe de mim, né? O Common Support aqui, essa que é a ideia, né? Common Support é exatamente isso. Eu tenho que ter... Na aula passada, Common Support queria dizer, lembra? Eu tenho que ter para jovens mulheres, fumantes e não fumantes. Para mulheres mais velhas, fumantes e não fumantes. O que é suporte comum? Que eu tenho tanto controle quanto tratamento em cada uma das minhas caixinhas. É isso que eu queria dizer na aula passada. Então, era uma das hipóteses. Tá? No Propensity Score, como suporte vai querer o quê? Que a probabilidade de eu ser tratado ou não, ou seja, de eu fumar ou não, né, seja nem 0 nem 1. Porque se, dada minhas características, tiver a probabilidade de fumar 1, eu não me dá informação nenhuma, porque eu sou um super fumante, entendeu? Ninguém é igual a mim no grupo de controle, tá certo? Eu sou muito diferente, essa que é a ideia. Então, idealmente, a gente tem bastante gente no meio. Tá claro intuitivamente o que é? É a mesma coisa da aula passada, tá? Eu preciso ter variação, eu preciso ter... Se eu tiver, por exemplo, a intuição da aula passada é mais fácil de entender, ó. Mulheres mais velhas. Nenhuma fuma? Então esse grupo não é bom para mim, porque, né, ninguém fuma nesse grupo. Então, ele não deveria, não faz sentido estar no meu estudo. Tá claro? Então, tudo bem. Vamos lá. Vamos examinar com mais cuidado essas duas coisas. A hipótese de independente condicional, formalmente, é isso aqui. A gente já falou dela ontem, vou falar de novo. Ela diz que meus resultados potenciais, né, minha probabilidade de morrer no mundo que eu não fumo e no mundo que eu fumo, é independente do fato de eu fumar ou não, condicionar minhas características. Né? Ou seja, existe um conjunto X de variáveis observadas, tal que, depois de controlar por essas covariadas de alguma maneira, o treatment assignment, né, se eu fumo ou não fumo, é independente dos meus potential outcomes. Okay? Em outras palavras, o meu tratamento é as good as random, ele é aleatório. Tá certo? É isso que quer dizer. Né? Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é como qualquer hipótese de identificação, que a gente fala em econometria, né, como a nossa hipótese 4, lá do OLS, que a gente começou falando no curso, ela não é testável.
a Conditional Independence Assumption, né, CIA, ela é assumida, ela é uma hipótese, tá certo? Ela é posta, ela não é testada. Por quê? Porque potential outcomes não são observáveis, tá certo? Não são observáveis. Então não tem como testar isso. Agora, a segunda hipótese de identificação, que é a de suporte comum, essa sim é testável. Por quê? Porque ela nada mais é do que, para a mesma variável x, existe uma probabilidade positiva de que cada indivíduo seja tanto tratado quanto não tratado. Né? Então, ou seja, a probabilidade de eu ser tratado está entre 0 e 1. Isso que quer dizer a hipótese de suporte comum. Como a gente vai estimar o propensity score, tá certo? Essa probabilidade, ao estimar, a gente vai ver. Se tiver algum dentro de 0, algum dentro de 1, algum igual a 0, algum igual a 1, quer dizer que a gente não tem suporte comum. Tá certo? Perguntas? Opa. Ok. Como não temos perguntas, vou seguir. Agora vamos falar o que é o propensity score de maneira formal. Né? Definição de propensity score, né, é um número entre 0 e 1 que mede a probabilidade de ser tratado, do indivíduo ser tratado, né, condicional ao vetor x, né, das minhas covariáveis. Ou seja, você pode chamar o propensity score de px, que é igual a probabilidade de d igual a 1, condicional x. Formalmente é isso que é. Ficou claro que é o propensity score? Já tinha falado, mas agora está formalizado. Ok? E eu tenho, então, as duas hipóteses de identificação que eu já falei. Então, aqui está claro. Agora que eu defini o que é o common support, né, que eu defini o que é o propensity score, a hipótese de suporte comum, basicamente, é isso aqui. Que a probabilidade de D igual a 1, né, de tratamento, condicional a x, está entre 0 e 1. Alguma pergunta? Tá, então eu defini o que é o propensity score, mas ele não existe, né? Eu tenho que estimá-lo. Como é que eu posso estimar? Quem que me diz? Como é que eu estimaria? Como é que eu faço, então, o propensity score? Quem arrisca? Uma combinação linear entre as variáveis, as covariáveis. Uma combinação linear? Como assim? O propensity score é o resumo das covariadas, certo? Que eu tenho. Não exatamente. O propensity score, vamos lá, a definição está aqui. É a probabilidade de um indivíduo ser tratado, condicional às variáveis dele, né? Então, condicional ao você ter 39 anos, ter uma renda tal, ter uma educação tal, eu tenho uma probabilidade de fumar de tanto, né? Isso que é o propensity score. Tá claro? Ou seja, a probabilidade de eu fumar como função das minhas variáveis x. Ok? Então, a sua intuição tem que usar a informação de x, né? Essa que foi a sua intuição, imagino. Então, é isso mesmo, mas a gente precisa estimar isso de maneira correta, tá? Agora que vem uma informação importante. Oi, alguém vai falar? Eu ia dar um chute inicial aí, mas eu não tenho... Pode dar. Eu acho que daria a ver a atribuição nos grupos de probabilidade de fumar. Por exemplo, vamos lá ver os garotos os homens de 18 anos com escolaridade de ensino médio completo, aí eu vou lá nesse grupo e vejo qual a probabilidade deles fumarem, sabe? E aí eu vou por grupos, definindo categorias e
ir mapeando isso para Isso. chegar nesse tratamento condicional. Certo. Isso que você descreveu, você ia tirando médias de cada grupo, não é isso? Isso que você descreveu nada mais é do que eu rodar uma regressão OLS simples, onde a variável dependente é fuma ou não fuma, tá? Fuma ou não fuma. É o que vocês aprenderam isso em econometria 1, que se chamava modelo de probabilidade linear, ou linear de probabilidade, onde a única diferença do OLS normal é que a variável dependente é uma dummy, 0 ou 1, né? Fuma ou não fuma? Tá certo? Seria um jeito de fazer, tá? Qual o problema disso? Aí você pega o quê? O Y chapéu, né? O Y chapéu é o quê? O valor previsto da tua variável dependente. No caso, seria o Y chapéu dessa regressão que eu propus, seria o quê? O Y chapéu seria o valor previsto de fumar ou não, né? A probabilidade de fumar ou não para o indivíduo. Tá claro? A partir dos beta-chapéus, respectivamente. Né? Exatamente. Qual que é o problema de se fazer? A sua intuição está perfeita, só que não é isso que a gente usa, e eu vou te dar o porquê. Porque o modelo de OLS simples, nesse caso, ele vai fazer esses Y chapéu, nada impede que ele seja maior que 1 ou menor que 0. Tá claro? E não faz sentido eu falar que a probabilidade de eu fumar baseada no meu X é 1.2 ou menos 0.5, certo? Não faz sentido. Não existe probabilidade maior que 1 ou menor que 0. Então, por causa disso, não é um bom modelo, mas a intuição é exatamente essa, tá? Agora que eu vou dar uma informação nova para vocês. Existem modelos... Quem já ouviu falar dos modelos de Logit ou Probit? Alguém já ouviu falar? Ninguém? Os modelos de... Oi, alguém falou? Não, nunca ouvi falar. Tá bom. Os modelos de Logit e Probit são modelos um pouco mais complicados que um LS simples, porque eles são estimados, e agora vocês têm que lembrar de econometria 1, por máxima verossimilhança, não por mínimos quadrados, mas eles são modelos que te dão uma previsão melhor de qualquer coisa que envolve probabilidade, e você garante que o teu valor previsto vai estar entre 0 e 1. Eles são os modelos usados quando a gente quer estimar uma probabilidade, tá? Vocês ainda não viram, e eu coloquei uma aula sobre isso na próxima aula, tá? Para a gente completar esse método, ok? Então, na próxima aula a gente vai estudar Probit e Logit, mas só quero que vocês entendam. O Probit e Logit te estima exatamente a regressão que eu disse para vocês, de uma maneira um pouco diferente do OLS, que é o quê? Você me dá educação do cara, ou qualquer X que você queira usar, tá? Educação, renda, idade. Eu vou rodar estimar uma regressão, onde o resultado dos betas eu uso para calcular o meu Y chapéu, que aqui no caso seria a probabilidade de fumar ou não. Ficou claro? Alguém não entendeu? Esse é o passo 1 do Propensity Score. Mas como é que esse Y chapéu se difere? Bom, a gente vai ver, né? Como é que esse chapéu o quê? Como é que esse Y chapéu se difere do método OLS? Não, então, isso eu estou pedindo para vocês se segurar para a próxima aula. Beleza. Só acredita em mim que é um método parecido, mas diferente, tá? Ele é melhor. Para esse tipo de coisa específica, calcular probabilidades. Fechou. Tá? Beleza? Então, no fundo, eu vou usar esse método de Logit e Probit, que vocês estão acreditando que existem, vão aprender na próxima aula, para calcular o meu Propensity Score. Ok? Aí... E agora, voltando no começo da aula, que alguém tinha perguntado se eu poderia usar o Propensity Score como uma medida de distância. Aí você vai exatamente usar o Propensity Score, você pode usar ele para calcular o meu efeito de tratamento médio de várias das maneiras que a gente já viu. A gente pode voltar para ele estratificar e usar na estratificação. Então, vamos supor que eu divida a minha amostra em 5 grupos. Probabilidade de fumar de 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 e 80 a 1, tá?
Então, eu vou ter 5 grupos, aí eu faria exatamente o exercício da aula passada. Né? Só que aí, qual que é o benefício disso? Eu não tenho mais aquele problema de dimensionalidade, eu só tenho uma variável. Tá claro? Entenderam qual que é o benefício do Propensity Score? Ao invés de eu ter milhares de grupinhos, mulher mais velha, bem alta educação, mulher mais nova, baixa educação, e fica lá infinito, né? Infinitas dimensões, aqui eu vou ter só uma variável. Então, por mais que eu corte ela em 10 grupinhos, tudo bem. Ficou claro o benefício de fazer isso? Ok. Além disso, eu posso fazer uma que a gente vai fazer agora, que é o famoso Inverse Probability Weighting. O que é isso? Eu simplesmente vou usar o meu Propensity Score, e esse é o mais simples de todos, como um peso. Eu vou modificar o peso que eu dou para a minha média ponderada. E eu já vou explicar como é que faz isso. Mas, então, só resumindo o que a gente falou, tá? Para usar o Propensity Score, como é que se estima ele? Ele se estima calculando a probabilidade condicional de tratamento, usando os modelos de probability ou logit, que basicamente é isso aqui. A probabilidade de tratamento condicional é igual a esse F beta x, né? O LS seria o beta x. Né? O modelo de probability logit, já adiantando o que é simplesmente eu botar um F por fora desse beta x, de modo que eu force o meu beta x a dar entre 0 e 1. É isso que é. Aí, usando os betas chapéu, como o Vitor falou, usando os meus betas chapéu, eu consigo calcular o que a gente chama aqui de rho chapéu, que é o meu Propensity Score. Tá? Esse aqui é o meu Propensity Score. O que ele é? Ele é a probabilidade condicional de tratamento. Ok? É isso que ele é. Então, eu estimei lá no primeiro passo o meu Propensity Score. Então, esse passo a gente vai ver mais na próxima aula. Tá? Mas dado que eu tenho ele, né? Dado que eu tenho ele, o teorema do Propensity Score, e a gente não vai provar esse teorema, mas ele nos garante o quê? Que caso valha a minha CIA, a minha Conditional Independence Assumption, ou seja, caso os meus potential outcomes sejam independentes de D condicional a X, né? Automaticamente, eu posso dizer que os meus potential outcomes também são independentes de D condicional, ao invés de condicional a X, condicional ao rho de X. O que é o rho de X? É o Propensity Score. Né? Em outras palavras, se a independência vale quando eu condiciono a X, e X aqui é aquele bando de variáveis, educação, idade, renda, etc., eu não preciso condicionar em um monte de coisa. Eu posso só condicionar no meu Propensity Score. Ou seja, só em uma variável. Né? Então, qual é o valor dele? Ele tem valor, esse teorema, porque ele reduz a dimensão do meu problema. Né? Então, big picture, você pode jogar o X fora se você tem um rho chapéu, se você tem um Propensity Score. Porque toda a informação de X que te é útil foi absorvida nesse Propensity Score. Tá? Então, ele simplifica a sua vida, simplifica o número de dimensões que você está trabalhando. Ficou claro? A gente já tinha falado isso, né? Estou repetindo. Mas agora está formalizado. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, uma consequência, tem duas consequências desse teorema. A primeira é o que a gente queria, né? Caso, então, exista a hipótese de independência condicional a X, a gente sabe que isso implica que também existe independência condicional a rho de X, ao Propensity Score, isso nos garante que a gente pode estimar os nossos tratamentos, efeito tratamento médio, né, que nada mais é do que
a diferença entre os potential outcomes, mas condicional é só ao rho de x. E ele nada mais é do que, então, sempre condicional ao rho de x, eu posso pegar a esperança, né, a média de y do grupo tratado, né, então a esperança de y condicional d igual a 1, né, então aqui d igual a 1 grupo tratado, então aqui a média de mortalidade dos que fumam, menos a média de mortalidade dos que não fumam, sempre condicional ao rho de x. Né? Então, ao invés de construir aquelas caixinhas, que isso era o jeito da gente condicionar a x, a gente só precisa condicionar agora ao propensity score, que é uma variável única. Né? Além disso, a gente obtém essa famosa propriedade de balancing property, que é a propriedade a gente pode pensar em equilíbrio ou em igualdade das covariadas. O que quer dizer isso? A distribuição das covariadas é a mesma para o grupo de controle e tratamento. O que quer dizer isso? Então, condicional a meu propensity score, tá? A idade média do tratado ou seja, do fumante e do não fumante, a renda média do fumante e não fumante se torna igual. Esse é todo o ponto, né? A gente forçou artificialmente os grupos a ficarem iguais nessas variáveis x, tá? Pelo menos na média. Ou seja, a gente começou revisando, né, o exemplo da aula passada e falou assim, olha, se a gente simplesmente pegar a média de probabilidade de morte de uma pessoa que fuma charuto e um não fumante, né, são bem diferentes. Né? Mas é claro que o cara que fuma charuto morre mais porque ele também é mais velho, ou seja, a média de idade é diferente. Ao condicionar no propensity score, essa diferença some. Esse é todo o ponto, na verdade, do propensity score. É forçar de maneira artificial o grupo de controle e o grupo de tratamento serem comparáveis, ou serem iguais em relação ao X. Tá claro o que eu falei? Alguma dúvida? Tá. Então, para avançar, a gente tem que falar mais de uma coisa. O teorema, então, o conceito de propensity score que eu falei até agora, o que eu disse até agora foi o seguinte, olha, dado que eu tenho os X, né, idade, renda, educação, que me garantem independência condicional, né, que o tratamento é aleatório, eu posso sumir com esses 3X e simplesmente usar o rho de X, o propensity score. Né? Então, o teorema diz que a única covariada que a gente precisa ajustar, né, ou condicionar, é o propensity score propriamente dito. Eu posso jogar o X fora. Mas ele não diz o que quer dizer ajustar ou condicionar. Né? A gente está no mundo teórico ainda. Né? E como é que a gente ajusta? Eu já falei isso, né? Um jeito de ajustar seria criar as caixinhas igual ao passado. Então, a gente volta para o estimador de estratificação, mas a gente usa o propensity score. Outro jeito, é o que a gente vai falar agora, é o de pesos de probabilidade inversa. Tá? Ou ponderação por probabilidade inversa. E o que quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte... Ele nada mais é do que tirar médias ponderadas por esses pesos. Tá? E ele é bom porque ele é super simples, dá para fazer na mão, dá para fazer em qualquer software na mão, não precisa de comando, apesar de existirem os comandos. E ele tem boas características, ele não tem problemas de viés, igual o Nearest Neighbor Matching que a gente viu. E ele também tem inferência válida, ou seja, os meus desvios padrão são válidos. Quando a gente usa método de bootstrap, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Ele também tem boas características de inferência. O que ele é? Como é que ele é feito? Tá? Ele é feito da seguinte maneira. Notem aqui. Se, então, a minha
hipótese de dependência condicional vale, ou seja, meu tratamento é independente dos potential outcomes condicional a X, então eu sei que o potential outcomes são independentes ao tratamento condicionando a o rho de X, que é o, né, que é o propensity score, né? Eu posso calcular o meu efeito de tratamento numa simples média ponderada, tal qual escrito aqui. Vamos entender o que está escrito aqui. Vamos lá. Então, vá. Delta ATE é o quê? Né? É o meu average treatment effect, que é o quê? Que é a média, na esperança, de Y0 menos Y1. A gente não sabe calcular isso, porque Y0 e Y1 não são observados, mas a gente observa Y, né? E a gente observa D, e a gente observa ρ de X. A gente observa tudo aqui. Então, essa segunda linha aqui, ela já é toda observada. Dá para calcular isso aqui. E aqui eu estou falando que a linha 2 é igual à linha 1. Vamos entender o que está escrito na linha 2. Tá certo? Então, lembre-se, no passo 1, eu uso meus X para calcular o propensity score, usando lá um modelo de probit que a gente vai aprender na próxima aula. Tá? Então, eu peguei a minha amostra de fumantes e não fumantes, tenho lá idade, renda, educação, são os meus X, tá? Usei o modelo de probit para calcular a probabilidade de fumo, de ser fumante, de cada uma das pessoas da minha amostra. Até aí, acabou. Pode jogar meu X fora, só preciso dessa nova variável. Né? Meu rho chapéu seria, certo? Aí eu vou lá e calculo essa esperança que está aí, que é nada mais é do que uma média ponderada. Notem. Y é o quê? Quem me fala o que é Y? Qual que é a variável que eu estou interessado? Fumar ou não fumar? Não. O que é o Y? O outcome, né? É o outcome. O que é o outcome? No nosso exemplo. Morte. Morrer de câncer, Probabilidade de não. morrer. Vamos falar que é a probabilidade de morrer, tá certo? Morte. O que é D? Fumar. Fumar. É o meu tratamento, é o que a gente chama de tratamento, né? Fumar e não fumar. Então a gente quer o quê? Medir o efeito de D em Y, tá certo? Fumar, qual é o efeito de fumar na minha probabilidade de morrer? Né? Qual é o efeito de D em Y? É isso que a gente quer chegar, tá certo? Então, Y é a probabilidade de morrer. D é fuma ou não fuma. Né? É uma dummy. 1 fuma, 0 não fuma. O que é ρ de X, que a gente falou 80 vezes hoje? Probabilidade de ser fumante. Probabilidade de ser fumante. É o meu propensity score. Acabou. Acabou. E agora vamos entender o que está escrito aí. Então, eu vou calcular a seguinte esperança. Eu vou pegar o Y e vou multiplicar por esse bicho aqui. Essa razão aqui. Que parece ser feia, mas ela é muito fácil de entender. Tá? Mas acabou. O que essa proposição aqui está dizendo é que o meu average treatment effect, tá? Pode ser calculado, se eu conseguir calcular, se eu estimar meu propensity score, pela essa simples média ponderada. O problema é se transformar numa média ponderada, tá claro? Eu não preciso mais ficar criando grupinho, mulher velha, mulher nova, casada, solteira, com rica, pobre, alta educação, mas não preciso fazer nada disso, tá certo? Eu simplesmente uso um número, que é uma propensity score, crio esse peso aí, essa razão aí, essa fração, tá? E calculo a média do meu Y para cada indivíduo, vezes, né? Vezes essa razão que é diferente para cada indivíduo. Ficou claro o que está sendo feito aqui? Alguém não entendeu? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, sim. E o HT lá, do último slide? Sim, o HT é a mesma coisa. A diferença é que
é que ele tem que ser só dividido pela probabilidade de ser tratado, porque a gente só está olhando para os tratados. Então, no fundo, pode ver que aqui é a mesma coisa, a diferença é que ele sai aqui para fora. Mas, enfim, é a mesma coisa, tá? Mas deixa eu falar, chamar a atenção a vocês de uma coisa mais importante. Vamos entender primeiro como é a mecânica disso, tá? Que eu quero que vocês entendam. Até no slide passado, a gente viu os conceitos populacionais, né? A definição populacional. A gente não calculou nada ainda. Agora vamos para o mundo amostral, né? Então, como calcula de fato o estimador de ponderação pelo inverso das probabilidades usando o propensity score? Então, a gente já falou. Primeiro passo, calcular o propensity score, que a gente vai aprender na aula que vem, mas vocês já entenderam qual é a intuição dele. E usando o propensity score, estimado, né, o P-chapéu, a gente vai calcular, né, a contraparte empírica da fórmula do slide passado. Tá? Notem o que está escrito aqui. Notem o que está escrito aqui. Então, eu vou pegar, eu já defini, eu já descrevi para vocês, né? Cada indivíduo, 1 até n, tá? Eu vou pegar a probabilidade dele morrer, ok? Morreu ou não morreu? Né? DI, que é fuma ou não fuma? E aí, menos o rolo-chapéu, que é de 0 a 1, dividido por rolo-chapéu, que é igual a 0 a 1, vezes 1 menos rolo-chapéu, que também está entre 0 e 1. Tá certo? Para cada indivíduo, eu vou calcular isso aqui. Aí eu vou somar n indivíduos e dividir por n, tirar a média. Ficou claro? Então, notem. Esse peso, o que a gente consegue olhar para esse peso aqui? Ele vai ser, né? Como o ρ está de 0 a 1, ele é um número positivo. Então, positivo vezes positivo, o denominador é positivo. Como ele está entre 0 e 1, o numerador ele é positivo, caso eu seja fumante, né? E negativo, caso eu não seja fumante, né? É isso. Então, pensa que é quase uma diferença entre o outcome do fumante menos o não fumante, mas tem um peso, né? Tem um peso que eu vou dando de acordo com a probabilidade de fumar ou não. É só isso. Tá claro? O ATT é a mesma coisa. A diferença é que eu não tenho o P1 menos P aqui embaixo, ou ρ menos ρ, eu tenho só 1 menos ρ. Né? Eu só tenho 1 menos ρ, porque eu só estou calculando para as unidades tratadas. Tá? Então, opa. Vocês estão vendo meus slides aí? Fechou aqui para mim. Sim. Tá. Então, eu só vou usar minhas unidades tratadas, né? Porque eu só estou falando do meu ATT. Então, eu divido aqui pelo número de tratados. Ficou claro qual que é a ideia aqui, gente? É só uma média ponderada. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou agora só mostrar uma linha, a prova de se alguém não está ainda confiante que isso aqui é verdade. Notem que em 2 linhas a gente consegue provar que isso é verdade. Então, eu vou partir do resultado e vou chegar no efeito que a gente quer. Tá? Olhem aqui. Então, a esperança dessa minha média ponderada, né? A esperança desse número aqui, condicional a x, pode ser escrito o quê? Né? Vamos lá. Entendam o que quer dizer essa passagem aqui. A esperança de y vezes essa fração pode ser decomposta da seguinte maneira. Para o caso de d igual a 1, né? Caso de d igual a 1, né? Isso aqui vai ficar 1 menos ρ, tá certo? Que vai cancelar com o menos ρ de baixo e vai sobrar só o ρx. Certo? Tá claro o que está acontecendo aqui?
Então, para as observações onde o D igual a 1, eu vou ter esperança de Y dividido por ρx. Condicional D igual a 1, porque é só para os D igual a 1. Tá certo? Ficou claro o que eu fiz até aqui? Essa primeira passagem, Uhum. né? Vezes, obviamente, o ρx. Por quê? Porque eu estou pegando... Essa aqui é a média, né? Dessa minha variável do grupo de fumantes vezes a probabilidade de ser fumante. Mais a média da minha variável dos não fumantes vezes a probabilidade de ser não fumante. Então, essa primeira igualdade simplesmente abre o que está dentro da minha esperança, tá claro? Sim ou não? Alguém não entendeu essa passagem? Sim ou não, gente? Uhum. Ok. Sim. Então, a segunda passagem é só simplificar o que está escrito aqui. Então, o primeiro termo, né? Primeiro termo, o que acontece? Como está condicional a x, eu posso passar, né, o rho de x para fora do minha esperança. Ao passar para fora, ela cancela com o rho de x de fora. Então, fica só esperança de y condicional a x para o grupo de fumantes. A mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Né? O 1 menos rho de x passa para fora, cancela com esse de fora, e fica, então, menos esperança de y condicional a x para o grupo de não fumantes. Professor, desculpa, você pode repetir a passagem anterior? Qual delas? Eu não peguei porque que você deixou o rho de x para fora na primeira linha, no segundo termo. Por que Esse ficou o rho de aqui? x? Não, ó, note o que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui é a esperança desse... o começo aqui é a esperança desse bicho todo aqui, certo? Esse bicho todo aqui envolve indivíduos que são fumantes e não fumantes, tá claro? Sim. Tá? Então, vamos decompor essa esperança em duas partes. Né? Ela é o quê? Esperança é a média desse bicho todo, né? Aí eu vou falar assim, ao invés de trabalhar com esse bicho todo, eu vou decompor ele em dois. Eu vou falar, a esperança, né, desse bicho, de quem fuma, vezes a probabilidade de você ser fumante, mais a esperança desse bicho todo só de quem não fuma, vezes a probabilidade de quem não fuma, de não fumar. Entendeu? Entendi. É Obrigado. isso. É isso. Então aqui é a esperança desse bicho todo de quem fuma, vezes a probabilidade de fumar, P de x, rho de x, mais a esperança desse bicho todo de quem não fuma, vezes a probabilidade de não fumar. É isso que quer dizer aqui, tá? É só isso. É só álgebra. Ok, gente? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Ô, professor, desculpa, Oi. uma coisa que me veio à cabeça é o seguinte, esse Certo. rho de x, ele não contabiliza o conjunto de fatores do indivíduo nesse vetor x, ou é só a probabilidade de fumar? A gente, Como assim contabiliza? Como assim? O que a você quer gente, dizer com isso? eu achei que esse x era um vetor de fatores do indivíduo. Isso, x são as covariadas, né? Idade, Uhum. educação, renda, etc. Então, como é que a gente está chamando ele de probabilidade de ser fumante e não ser fumante? Tipo, ele vai considerar essas covariadas também? O rho de x Ah, não, puta, é o que a já. gente chamou de propensity score, tá certo? Sim, sim. Que é o quê? A probabilidade de fumar como função, né? Como Dessas covariadas. função desses x todos, isso, das covariadas. Beleza. Obrigado. E isso aí é o que a gente vai aprender na aula que vem. A Uhum. como calcular, como estimar isso, tá? Porque usa um modelo de Probit, que não é um LS simples, ele é um modelo de estimação usando o estimador de máxima verossimilhança, que vocês viram na econometria 1, e vão relembrar na aula que vem. Obrigado. Tá joia? Tá certo, gente?
Então, aqui, só para encerrar, isso aqui que a gente fez é o primeiro mais trivial uso do Propensity Score. O que a gente fez aqui? O Propensity Score, tá? Ele pode ser usado para calcular esse peso. E aí, o nosso estimador de matching de Propensity Score, ou o estimador de Propensity Score, usando o reponderamento, nada mais é do que uma média ponderada usando esses pesos. Ao invés de eu tirar a probabilidade média de morrer do fumante menos a probabilidade média de morrer de não fumante, isso a gente sabe que está errado, eu vou fazer o quê? Eu pego cada indivíduo que fuma, né, multiplico pelo peso dele, calculado dessa maneira, cada indivíduo que não fuma, multiplicado pelo peso, dado essa fórmula, aí sim eu posso calcular a média, a diferença entre os dois. Tá certo? É só isso. Ficou claro? É só... O Propensity Score só me dá essa formulinha de um peso. Aí eu boto na fórmula, nessa média, faço uma média ponderada, tá pronto o meu estimador. Muito simples. Tá claro? Ok. Aí, deixa eu só lembrar aqui. Peraí. É isso. Então, para encerrar, eu vou voltar num ponto que eu já fiz. Então, o Propensity Score, a gente acabou de definir o estimador mais simples dele, que é o de reponderamento. Tá? Aí, agora conectando aquele ponto que a gente já fez, tem outros jeitos de usar esse Propensity Score Match, tá? Que é o quê? Então, assim, para qualquer jeito que eu for usar meu Propensity Score, primeiro eu preciso calcular ele. Então, eu vou usar ele, calcular o meu primeiro estágio, usando o Probit, que a gente vai aprender na aula que vem. Mas o que a gente vai fazer depois daí? Um jeito é calcular a média ponderada que a gente aprendeu. Outro é usar ele como uma medida de distância, né? Aí você vai falar, tá, e como é que eu faço isso? Bom, você pode voltar para aquele mundo lá de Nearest Neighbor, que a gente tinha falado, né? Como? Ao invés de calcular aquelas medidas horrorosas, Mahalanobis, sei lá, Euclidean Distance, a gente vai simplesmente usar o Propensity Score, onde a gente vai parear da seguinte maneira, né? Inclusive, a tradução de estimador de matching é estimador de pareamento, em português. Que é o quê? A gente vai pegar uma unidade tratada I e vai parear com um ou mais unidades do J do grupo de controle que são comparáveis. Onde comparabilidade aqui é definida como proximidade em termos de Propensity Score. Tá? Então, no fundo, eu vou, ao parear a unidade I do grupo tratado com uma unidade J do grupo de controle, eu vou usar o Propensity Score para definir quem é o meu vizinho, né? O meu vizinho mais próximo, que pode ser um ou mais, né? Pode ser um ou mais. Né? Se for mais de um, aí eu tiro uma média desses vizinhos comparáveis. Senão, eu pego só o mais próximo. Tá ok? E tiro também a média ponderada dessa diferença. É só isso. Tá? É só isso. Aí você fala assim, mas será que eu devo usar, então, só o mais próximo ou vários? Aí não tem resposta, porque tem vários métodos. Né? Não existe um melhor que o outro de maneira óbvia. Tá? Você pode voltar para o mundo lá de estratificação, que é o que a gente viu na aula passada. Então, eu pego o meu Propensity Score e faço faixas, grupinhos. Posso fazer simplesmente o Nearest Neighbor, tá? Posso fazer outros tipos que são chamados de radius e kernel e etc., que a gente não vai entrar em detalhes, mas a resposta é: ao calcular o Propensity Score, ele me resolve o problema da dimensionalidade. Tá? E, para efeitos dessa aula, eu posso usar ele ou usando estratificação, ou Nearest Neighbor,
ou da maneira mais simples ainda, que eu gosto mais, que é simplesmente essa reponderação do cálculo da média. Ficou claro? Agora, isso aqui é muito importante. O Propensity Score, todo o ponto dele é para tornar o grupo de controle e tratamento comparável. Né? Mas ele não é mágico. O que eu quero dizer com isso? Ele torna esses grupos comparáveis de acordo com as variáveis X que você usar para estimar o Propensity Score. Certo? Ele não faz nada, ou pelo menos não diretamente, em relação a outras variáveis que você não incluiu ali. Em particular, as variáveis não observadas, tá certo? Então, vamos supor que você tenha X lá, educação, reino. Né? Mas existem variáveis não observadas, que é o que eu falo para vocês. Habilidade, esforço, né? Se, no caso, existir uma situação onde essas variáveis não observáveis forem importantes para o teu Y, em particular, forem importantes para o teu Y e forem correlacionadas com o seu X, aí esse tipo de técnica não resolve o problema. Ele só resolve o problema quando valer a hipótese da independência condicional, que é o quê? Condicional ao X, a observáveis, o meu tratamento é aleatório. Eu volto para o mundo do experimento aleatório, certo? Quando existe uma variável não observável importante e correlacionada a teu X, a hipótese de dependência condicional é quebrada. Então, não adianta eu ficar estimando o Propensity Score, melhorando o Propensity Score, tentando entender, não adianta. A gente precisa aí apelar para técnicas que resolvem esse problema de variáveis não observadas também. Tá certo? Então, é por isso que essas técnicas de matching, propensity score, são chamadas de técnicas de seleção em observáveis. A gente resolve o problema o viés de seleção em observáveis. Se existir seleção em não observáveis, ou seja, se os grupos de controle de tratamento forem não comparáveis em termos de variáveis não observáveis, por exemplo, esforço ou inteligência, nesse caso, essas técnicas não resolvem o problema. Ok? Aí a gente precisa estudar as técnicas de variável instrumental, as técnicas de estimação e efeito fixo, que resolvem em alguns casos esse problema, a regressão descontínua e assim por diante. Tá claro? Ficou claro o que eu falei aqui, gente? Alguma pergunta? Ficou claro, professor. Tá joia. Alguém? Mais alguém? Gente, é isso que nós temos para hoje. O que eu queria lembrar vocês? Essa monitoria de amanhã, vocês vão ver estimadores de matching. Semana que vem, a gente vai, na terça-feira, aprender o modelo de Probit Logit, que é o primeiro estágio de hoje, tá? Que pode ser utilizado, são os modelos que a gente usa para calcular Propensity Score, não só para isso, mas para isso também. São modelos muito importantes. E na quinta-feira a gente vai começar a ver outras técnicas de entrar em regressão descontínua, mas na sexta que vem já temos a primeira prova de R, né? De monitoria, tá certo? E que cai até match, tá certo? Ok, Tá então. certo. Beleza, então, gente. Ficamos por aqui e até terça que vem. Valeu, professor. Tchau, boa Valeu. noite. Boa Valeu, noite. professor. Falou, pessoal. Falou. Tchau. Boa noite. Boa noite.